Olá pessoal, então vamos fazer a revisão para a prova de hidráulica e aí a nossa prova M2 vai consistir nos conteúdos de canais. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que para a gente determinar a velocidade ou a vazão de escoamento da água dentro de um canal, a gente utiliza a equação de Manning, que ela é dada se a gente quer descobrir a velocidade de escoamento. A velocidade, então, vai depender do raio hidráulico elevado a 2/3. O I, que é a declividade de fundo, e o N, que é o coeficiente de Manning. A gente precisa lembrar que o coeficiente de Manning, ele é tabelado, ele depende de qual é o material que é feito o canal. Então, por exemplo, se ele é feito de acrílico, se ele é um canal natural, se ele é feito de cimento, se ele tem árvores, pedras e assim por diante, é consultado na tabela e se tem o valor do N. O raio hidráulico, a gente precisa lembrar que para determinar o raio hidráulico, a gente precisa de duas informações, que é a área preenchida e o perímetro molhado. Já vamos falar um pouquinho mais sobre o raio hidráulico. E o I é a declividade de fundo, que é uma informação que ou é fornecida, dependendo da geometria do canal, ou vai ser encontrada a partir das informações de velocidade ou de vazão. Se a gente quer determinar a vazão, sabemos que vazão é igual a área vezes a velocidade. Então, o que a gente faz é pegar a equação que a gente havia determinado aqui para a velocidade e multiplicar pela área. Então, a gente tem aqui a vazão como sendo a área vezes 1 sobre N, raio hidráulico na 2/3, declividade na meio. Então, percebam que o que muda de vazão para a velocidade é que aqui a gente está multiplicando pela área. Com relação ao raio hidráulico, para todos os canais a gente vai precisar, então, determinar o raio hidráulico. Como vocês já perceberam, ele é utilizado na equação de Manning. E a gente tem que lembrar que quando a gente trabalha com o raio hidráulico, por exemplo, se eu tiver um canal aqui retangular, para a gente determinar a área, eu vou calcular, né, a área desse canal, que vai ser dado pela base vezes a profundidade do canal. Então, a área, nesse caso, simplesmente é dado pela multiplicação da base vezes a altura. Já quando a gente quer saber o perímetro molhado, temos que lembrar que o perímetro molhado vai ser dado pelo contorno da tubulação do canal que está em contato com a água. Então, nesse caso aqui, seriam as duas laterais e o fundo. Lembrem-se que um canal, ele sempre vai ter uma superfície aberta, então a gente nunca vai contar esse perímetro aqui como, considerando como perímetro molhado, já que ele não está em contato com as superfícies do canal. Se eu tiver um canal trapezoidal, que também é bastante comum, a mesma coisa, só que nesse caso a gente tem que fazer a separação dessa figura geométrica, né? Considerando o retângulo e o triângulo, calculamos as áreas em separado e fazemos o somatório da área. Então, nesse caso, a área total vai ser a área do retângulo mais as duas áreas dos triângulos. O perímetro, também seguindo pela mesma lógica, vai ser, então, aqui as hipotenusas dos triângulos e também a base deste canal. Lembrando que aqui nessa situação a gente pode ter, né, a informação tanto desse ângulo de inclinação, também podemos ter a informação de talude. Lembrando que o talude, ele sempre é dado pela tangente deste ângulo, né? Em muitas situações a gente acaba usando a nomenclatura, por exemplo, talude de 1/1, que significa então que a gente tem aqui um ângulo de 45 graus, né? Justamente pelo fato de que se é 1/1, a mesma largura desse triângulo, a mesma largura de base, vai ser a altura. Então, formando um ângulo de 45 graus. Também pode ser 2/1, 1/2 e assim por diante. E essa informação é importante para você saber tanto a base como a hipotenusa para calcular a área e o perímetro molhado aí do canal. Para canais circulares, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque devido a essa geometria, precisamos utilizar as equações para calcular a área e o perímetro molhado para então calcular o raio hidráulico. Então, nessa situação, a gente tem que lembrar de como que a gente faz a construção geométrica. Então, aqui meu canal é circular.
A gente sabe que do centro do canal até qualquer uma das bordas é o raio. Então, vamos supor que a minha superfície desse canal, ou ele está preenchido até essa região aqui. O total, desde a base dele até a superfície, a gente chama de L. O raio, como eu já falei, né? Então, vai ser a distância do centro até uma das bordas. E o H é essa lâmina de água que a gente tem entre o raio e a superfície. E aí, a gente já pode observar por essa formação aqui da geometria que o L vai ser, então, igual ao R mais ao H. Por que é importante a gente saber isso? Porque, de modo geral, a informação que a gente tem é de L. Como? Por exemplo, o exercício está nos falando que o canal é 80% preenchido. Se for essa situação, significa que o L está equivalendo a 80% do canal. Então, dessa forma, a gente pode usar que o L vai ser 0,8%, desculpa, 80%, que é 0,8 vezes o diâmetro deste canal, já que ele está utilizando ou está preenchendo 80%, tá bom? Depois também a gente precisa encontrar qual é este ângulo de abertura aqui. Então, a gente fez essa construção. Quando a gente faz uma reta conectando o ponto central do canal com a superfície, a gente cria aqui um ângulo que é chamado de 2α, dividindo o ângulo no meio, ou seja, alfa, e trabalhando somente com esse triângulo formado aqui, a gente encontra a relação entre o raio e o ângulo alfa, e aí a gente encontra, então, que o alfa vai ser dado como 2 vezes cosseno na menos 1 de H sobre o raio. Cuidem bastante para não confundir H com R, justamente se você fizer essa confusão, vai dar o erro na calculadora, considerando que o H tem que ser menor do que o raio do canal. Depois que você já determinou o alfa, agora a gente tem que calcular tanto a área como o perímetro, e aí para calcular a área, você já vai utilizar a equação que vai ser fornecida no formulário, que é dado como π raio ao quadrado, 360 graus, que é o contorno completo da circunferência, menos o ângulo alfa dividido por 360, mais o H vezes o R vezes o seno do ângulo alfa dividido por 2. Essa equação aqui, todas elas, na verdade, são dadas pelo formulário. O que você precisa saber identificar é quem é o L, quem é o R e também quem é o H aqui nessa construção geométrica. E o perímetro molhado vai ser dado como π, diâmetro, 360 menos o alfa dividido por 360. E aí, depois que você tem a área e tem o perímetro, aí você já consegue, então, calcular o raio hidráulico, que é dado pela divisão de ambos, e aí, então, calcular a velocidade ou vazão, dependendo do interesse. O canal circular, ele é um pouco mais diferente, justamente devido ao fato de a gente necessitar utilizar essas equações devido à geometria. Também é importante a gente lembrar que para o caso de canal circular, a gente tem a possibilidade de ter uma vazão máxima, que é o caso onde a vazão é otimizada dentro da tubulação. Isso ocorre para quando o canal está 95% preenchido, ou seja, quando o L vai ser 0,95 do diâmetro. E para o caso de você ter a velocidade máxima, quando quiser ter a velocidade máxima de escoamento, isso ocorre quando o canal está 81% preenchido, ou seja, quando L vai ser 0,81 do diâmetro. Tá? São as informações que maximizam ou otimizam o escoamento dentro de canais circulares. É muito importante a gente lembrar que quando a gente está trabalhando, né, com essas considerações, todo o escoamento é chamado de escoamento uniforme e permanente. Então, quer dizer que ao longo de todo o canal não está ocorrendo variação nem da vazão e nem da geometria do canal. Porém, a gente tem situações onde a geometria muda, que aí a gente tem o que a gente chama de escoamento variado,
justamente pelo fato de a velocidade poder variar, já que a profundidade muda, já que a largura do canal muda, e aí, obviamente, que você vai ter uma variação. A gente trabalhou com escoamento lentamente variado, que é a situação onde existe a inserção de algum elemento, por exemplo, uma pequena barragem, uma pequena barreira, passagem de água. Para a gente fazer a análise com relação ao escoamento variado, a gente pode classificar ele utilizando o número de Froude. O número de Froude, ele é utilizado para fazer a classificação do tipo de escoamento e a gente calcula o número de Froude como a velocidade ao quadrado dividido pela gravidade e também pela profundidade. Essa profundidade, como vocês podem perceber, eu escrevo ela como profundidade média, justamente porque se eu estou trabalhando com um canal retangular, ela é sempre a mesma profundidade, ela é sempre a mesma altura, mas se a gente estiver trabalhando com um canal trapezoidal, por exemplo, aí a gente tem essa variação e aí a profundidade média vai ser dada pela largura maior, a largura total ali do canal dividido pela área. Como é que eu vou classificar então esse canal? Esse escoamento, eu faço o cálculo do número de Froude e aí, através do resultado obtido, se o número de Froude encontrado for igual a 1, a gente tem um escoamento que a gente chama de um escoamento crítico. Se o número de Froude for menor que 1, o escoamento é chamado de subcrítico. E se o número de Froude for maior do que 1, eu vou ter um escoamento chamado de escoamento supercrítico. Então, a situação de grande relevância para a gente é a situação de escoamento crítico, que é, inclusive, utilizada para a gente fazer a análise de qual é a profundidade mínima da lâmina de água para manter o escoamento constante quando uma barragem, uma barreira é adicionada na frente da tubulação. Então, para fazer essa análise, por exemplo, se a gente tem um canal e esse canal é adicionado uma barragem, a gente observou que existe a modificação do canal, então ele passa a ter um acúmulo de água. Esse acúmulo de água, ou essa distância a partir desde a barragem até onde ocorre modificação, é o que a gente chama de distância de remanso, que é a distância onde tem uma modificação no acúmulo de água. Então, percebam que aqui eu tenho uma certa profundidade, enquanto que em cada posição aqui a profundidade ela é diferente. Essa altura da camada ou da lâmina de água que a gente tem criada em cima da barragem é o que a gente chama de profundidade crítica ou YC. Essa profundidade crítica, ela é obtida, então, considerando o escoamento crítico, ou seja, quando o número de Froude é igual a 1. Significa que é a mínima profundidade necessária para manter a vazão constante. E aí, como é que a gente faz essa análise? A gente vai lembrar, né, que o número de Froude precisa ser igual a 1. Então, quando a gente faz a substituição aqui na equação, o número de Froude tem que ser 1. Isso, então, é igual a velocidade ao quadrado dividido pela gravidade vezes a profundidade média. Então, daqui a gente tira que a velocidade ao quadrado é a gravidade vezes a profundidade média. Para o caso de um canal retangular, a gente sabe que a profundidade média vai ser a própria profundidade, né? Então, no canal retangular, se a gente quer saber a informação da área, então vamos chamar isso aqui de profundidade. Como a gente vai calcular a profundidade crítica, é a própria profundidade crítica, a largura da base como B. Então, se eu quero a área nesse caso, eu sei que a área vai ser dado como Y crítico vezes o B. Como é que a gente vai relacionar essa equação com essa para o caso do canal retangular? A gente tem que lembrar que vazão é igual a área vezes a velocidade. E observem que a gente tem a velocidade aqui,
Então, eu posso isolar a velocidade, que vai ser a vazão sobre a área. E também a gente já sabe aqui que eu tenho a informação de que a área vai ser a Y crítico vezes a base. Então, substituindo essa informação aqui na equação que a gente tem aqui, o que a gente vai ter é esses três, a vazão, o Y crítico e a base elevado ao quadrado, já que a velocidade estava ao quadrado, vai ser igual a gravidade vezes o Y crítico. Agora a gente precisa isolar o Y crítico aqui para encontrar a profundidade crítica. Então, a gente vai ter aqui que vazão ao quadrado, Y crítico ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a gravidade vezes o Y crítico. Então, isolando o Y crítico, vai ficar aqui ao cubo, igual a vazão ao quadrado dividido por B ao quadrado, a gravidade. E aí, só finalizando, então, tirando a raiz cúbica, vamos ter que vazão ao quadrado, B ao quadrado vezes a gravidade elevado a 1/3 é a profundidade crítica. Conforme eu já havia destacado na aula, essa aqui é uma equação que ela não é apresentada no formulário, justamente pelo fato de ela consistir na análise. Então, o que a gente precisa saber é que o escoamento crítico ocorre quando o número de Froude é igual a 1, e aí, substituindo aqui na equação, a gente encontra a relação com a velocidade. A vazão é a área vezes a velocidade, e para o caso do canal retangular, a gente tem essa relação, e aí encontramos qual é a profundidade crítica. Para calcular a distância de remanso, a gente precisa fazer algumas outras considerações, onde observem que o que acontece é que longe da barragem a gente tem o escoamento que a gente chama de escoamento uniforme, que é o caso dele não sofrer nenhuma alteração. Já quando ele chega próximo à barragem, a gente vai ter o escoamento variado, quer dizer, o escoamento aqui lentamente variado. E, posteriormente, se houver criação de algum vórtice, de algum turbilhonamento da água, a gente tem o que a gente chama de escoamento bruscamente variado. Então, para fazer a análise de qual é a distância de remanso, a gente começa fazendo análise ou determina qual é a vazão longe da barragem. Então, lembre-se lá no experimento da simulação de canal que vocês primeiro calcularam qual era a vazão longe da barragem, para daí depois encontrar as informações, por exemplo, da profundidade crítica, que depende dessa vazão e depende também da largura do canal. Então, na situação da gente precisar determinar qual é a distância de remanso, a distância de remanso ela é dada pela seguinte equação, que depende, a distância de remanso a gente chama de ΔX, então ela vai ser dada pela diferença entre as cargas ou as energias que a gente tem na posição 1 e 2, e também a diferença entre a declividade de fundo, que é o I, e o J, que é a declividade de superfície. Por que tem essa diferença? Porque devido ao fato de a gente ter a água acumulada, aí a superfície vai ter uma inclinação diferente. O ponto 1 e 2, a gente considera, então, um ponto 1, longe o suficiente da barragem para não ter interferência, e o ponto 2 exatamente na parte superior à barragem. Então, nessa situação, percebam que a gente vai precisar calcular tanto H1 como H2 e também a declividade de superfície. Vamos começar falando sobre a declividade de superfície. E a declividade de superfície a gente encontra através da mesma relação aqui que a gente tinha para a equação de Money, só que no lugar da declividade de fundo a gente substitui o J, e aí isolando então o J a gente vai ter que é o coeficiente de Money ao quadrado, vazão ao quadrado, raio hidráulico na 4/3 e área ao quadrado. Lembrando que o raio hidráulico e a área eles são valores médios. O que isso quer dizer? Quer dizer que para você calcular a área média, você vai ter que calcular a área na posição 1, que é dado como base vezes a altura,
Também vai ter que fazer o mesmo procedimento para a posição 2, então calcula ambas e soma, divide por 2. Essa é a área média. O mesmo procedimento para o raio hidráulico, calcula o raio hidráulico na situação 1, que aí você já acabou calculando quando você determinou aqui anteriormente qual era a vazão, né? Você já teve que calcular o raio hidráulico. Então, faz o cálculo do raio hidráulico agora para a posição 2, divide por 2, você vai ter o raio hidráulico médio. Substituindo aqui na equação, né, considerando que está sendo mantido o mesmo material do canal, mesma vazão, então se tem qual é a informação do J. Para calcular H1 e H2, lembrando que isso aqui é a equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli depende da velocidade, então você vai ter que, através da relação de que, supondo que você tenha já a informação de vazão, você pode calcular a velocidade, porque você já sabe também qual é a área. Então, depende da velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade e também vai depender da altura, que essa própria altura é a profundidade do canal naquele ponto, no caso no ponto 1. Lembrando que a gente não tem aqui o termo de o termo de pressão, porque como ele está aberto, a pressão é atmosférica, então quer dizer que a gente considera pressão manométrica zero. No ponto 2, a mesma coisa, calcula-se qual é a velocidade de escoamento e também a altura. Muito importante aqui considerar que a profundidade não é apenas a profundidade do Y crítico. A gente precisa considerar a soma entre a altura da barragem, ou a altura, né, desse empecilho, a passagem de água, mais o Y crítico, já que a gente precisa sempre considerar qual é a superfície ou a altura da superfície de água. Então, calculando tanto H1 como H2, substituindo aqui na distância de remanso, a gente vai calcular qual é o ΔX, lembrando, né, que como o próprio nome fala, a distância, então quer dizer a distância de remanso, então a gente tem aqui a informação de metro. Quando a gente calcula declividade de superfície, declividade não tem unidade, mas tem algumas formas de representar diferentes, né? Por exemplo, tanto quando a gente fala da declividade de fundo, da declividade de superfície, a gente pode representar ela como porcentagem. Nessa situação de porcentagem, quer dizer que eu tenho que dividir por 100, já o próprio nome diz. Então, eu divido por 100, e aí é esse valor que a gente vai utilizar nas equações. Eu posso também ter uma situação que ele já dá definido qual é a declividade dessa forma. Às vezes pode se apresentar como metro por metro, centímetro por centímetro, quilômetro por quilômetro. E ainda a gente tem uma outra situação que é dada da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha 1 vezes 10 na menos 2 metros. 1 vezes 10 na menos 2 metros por quilômetros. Então, nessa situação, vejam que as unidades são diferentes, então a gente precisa sempre estar com a mesma unidade, de modo que elas sejam adimensional. Então, quer dizer que nesse caso, preciso transformar o quilômetro em metro, então eu vou ter que aqui colocar 1000 metros. Então, quer dizer que eu vou pegar esse valor e dividir por 1000. E a última ainda forma de fazer a representação é quando a gente tem graus. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma declividade de fundo de 2 graus, sempre quando a gente tem a informação de graus, a gente precisa calcular a tangente deste ângulo. A inclinação vai ser dado pela tangente do ângulo. Bom, pessoal, acredito que sobre canais, essa é uma revisão rapidinha que a gente vai fazer, né, para lembrar aí dos conteúdos. É bem importante, então, que a gente saiba resolver, né, determinar qual é o raio hidráulico. Percebam que o raio hidráulico, ele acaba sendo necessário para todos os cálculos. Temos as listas de exercício, né, que consistem justamente em trabalhar com essas informações de raio hidráulico e também de canais circulares para fazer a determinação, inclusive considerando as questões aqui de máxima vazão e máxima velocidade. Ok, pessoal? Um abraço, até mais!